Meus irmãos, boa noite, Pai Senhor. Noite abençoada de domingo para vocês. Que nessa noite Deus venha ministrar aos corações, aos nossos corações. Hoje, dia 13 de julho de 2025. Que essa palavra sirva de fortalecimento, de renovo e direcionamento ao seu coração. Peço desde já que os irmãos curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhe, comente e também ative o sininho de notificações. Todas as vezes que eu puser um conteúdo novo aqui no canal, um vídeo novo, os irmãos serão notificados acerca desse vídeo, Também confira a sua inscrição se você é novo por aqui, ou se também já é antigo, inscrição antiga, porque às vezes o YouTube ele desinscreve quem já é inscrito, Tem essa façanha aí do YouTube. Vamos para a nossa conversa? Vamos para a nossa mensagem? Antes também um outro aviso, quem quiser participar do clube de membros do canal, clicando em assinar, os irmãos terão acesso ao conteúdo exclusivo, de leitura completa da Bíblia, de mensagens, de lives e conteúdo também sobre restauração de vida e relacionamentos no clube de membros do canal. Vamos para a nossa mensagem nessa noite. A nossa base vai estar em Êxodo 3, versículo 1 ao 12. Eu não vou ler, mas eu vou falar um pouquinho aqui com os irmãos sobre o que se trata, qual é o contexto aqui. Irmãos, olha só, Moisés, ele não nasceu num palácio, a gente sabe disso. Ele nem foi lançado também no Rio Nilo por um acidente. E quando ele foge pro deserto, não foi falta de rumo, foi... Tudo isso a gente vê a mão de Deus. Em tudo isso a gente vê Deus ele conduzindo Moisés em cada passo da vida dele. E a história dele, até o momento em que ele se encontra com o Senhor numa sarça, foi tudo pautado por Deus e depois também. Então o Senhor conduziu o caminho de Moisés. E aquele encontro dele no monte, uma sarça que se queimava, mas não se consumia, foi um divisor de águas. O passado de Moisés, ele foi confrontado com um novo tempo, com um novo momento, com o chamado de Deus para a vida de Moisés. Então assim, isso fica muito claro. Moisés ele foi criado como príncipe do Egito, ele foi criado ali como filho da filha de Faraó, e após matar um egípcio em defesa de um hebreu, ele foge para o deserto de Midian, torna-se pastor de ovelhas, fica 40 anos afastado do Egito, e aos 80 anos ele já com a sua identidade apagada, com a sua idade avançada, ele, ao invés de ficar preso às glórias do passado, ele se depara com algo sobrenatural. Deus se revela a ele no meio de uma sarça. Isso muda completamente a vida de Moisés, muda completamente a história e a jornada desse servo do Senhor. E o cenário ele se dá quando o Senhor aparece, a palavra vai dizer, o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés estava no monte de Deus trabalhando, o que parecia ser algo normal, rotineiro, sem grande expectativa, e aí o Senhor vem e interrompe com um sinal. A sarça que ardia, mas não consumia. Às vezes, irmãos, Deus usa o comum, Deus usa o dia a dia, Deus fala no deserto normal da vida, na rotina, no cotidiano. Às vezes o comum é o cenário para Deus gerar um rompimento, sabe? Para o Senhor criar algo novo na nossa vida. E é que a gente sempre fica esperando algo espetacular. É claro que a sarça se queimando e não se consumindo era algo sobrenatural. Mas o dia era um dia como qualquer um outro. Era uma terça-feira qualquer, uma quarta-feira qualquer. Claro que usando uma brincadeira para dizer que era um dia normal. Um dia normal, mas foi o dia em que o Senhor chamou Moisés para um rompimento. De repente, Deus nos leva a um caminho totalmente diferente daquilo que tínhamos planejado. E é claro que a curiosidade aproximou Moisés. Ele diz, agora me virarei para lá e verei essa grande visão. Moisés decide se aproximar para investigar, para poder saber o que está acontecendo. E aí, de repente, ele escuta uma voz chamando ele pelo nome. E aí, o que era só um interesse, gera algo muito mais profundo, Porque chamar pelo nome, me conhece? Que voz é essa que me conhece? Então, muitas vezes, aquilo que parece ser só uma percepção, uma sensação, é uma curiosidade, vou ver se vai dar certo, eu vou tentar aqui, eu vou ir nessa igreja, eu vou tentar abrir esse negócio. Algo que é uma semente que vem no nosso coração. Muitas vezes é algo que Deus está gerando. A palavra vai dizer que o Senhor opera em nós o querer e o efetuar. Deus ele chama Moisés pelo nome, ele nos chama pelo nosso nome, porque ele nos conhece, ele sabe, e o chamado pelo nome é o chamado a um plano, a um projeto
Há uma obra que ele estava a realizar na vida de Moisés. E a primeira ordem dele para Moisés é: tira as sandálias dos teus pés. É claro que ele diz outras coisas, ele diz: não te achegues para cá, tira a sandália dos teus pés. Não te achegues para cá. Havia um limite. Eu sempre falo isso aqui no canal. A área de atuação de Deus é até onde o homem vai, até onde Deus vai. É claro que Deus é infindável, a jurisdição divina. A jurisdição divina não tem limite, mas o milagre é um território que nós não podemos querer alcançar por nós mesmos, pela nossa razão, pela nossa força. Não te achegues para cá. É como se Deus estivesse falando assim: olha, até aqui é contigo, daí para cá é comigo. Tem coisas que você faz, tem coisa que eu faço, tem coisa que compete a nós, mas existe uma atuação, um certo momento na nossa vida em que só uma intervenção de Deus. Não te achegues para cá. É o território do milagre. E ele fala: tira as sandálias dos seus pés. A sandália era o símbolo de respeito, de humildade, de separação, de santificação. Deus estava pedindo que Moisés deixasse no chão o passado ali, no caso. Porque a sandália representava realmente isso, o lugar pelo qual ele veio, do qual ele veio, o lugar que ele tinha percorrido até aquele momento. Para que ele pudesse viver um novo propósito, para que ele pudesse entrar no propósito do céu, ele tinha que entrar descalço, despojado, desprovido do passado e de tudo que ele tinha vivido até aquele momento. Há chamados que exigem que nós deixemos algo para trás. O orgulho, as culpas, a vaidade, o passado, as estruturas antigas, os entendimentos que tínhamos. Algo tem que ser deixado para trás, para que você possa viver realmente o novo, para que possamos viver aquilo que Deus preparou. E aí o Senhor se revela: eu sou o Deus de teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Antes de dar a missão, Deus reafirma a identidade dele, Senhor. Ele não é um estranho, ele é o Deus da aliança. É o Deus que trabalha através das gerações. O propósito só se sustenta quando temos a clareza de que quem é que nos chama. Quem é o Deus que nos chama, quando sabemos quem é Ele. Esse é um grande problema, porque tem muito crente que hoje não conhece, parece que não conhece o Senhor. Acha que Deus é o culpado de tudo de ruim que acontece na vida dele, dela, e não é. Muitas vezes somos nós mesmos, as nossas atitudes. Não conhecem ao Senhor porque conhecem um Deus de uma religiosidade, de um entendimento, um Deus distante, o papai do céu, um Deus sádico que parece que gosta de ver o sofrimento humano, e não é isso. Esse é um entendimento errado. Como se todas as mazelas da humanidade fosse culpa de Deus e não culpa do nosso pecado que nos afastou da presença dele. Então, compreender realmente quem é Deus. Isso é importante para que venhamos a viver o propósito que ele tem para nós. E qual era o propósito? Deus fala no versículo 3, no capítulo 3, versículo 7, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo e desci para livrá-los. O chamado de Moisés não era apenas sobre ele, mas era sobre o povo de Israel que estava sofrendo. Deus ali compartilha algo do coração dele para o coração de Moisés. Quando Deus nos chama, irmãos, ele está nos conectando a nossa vida ao sofrimento de outras pessoas, conectando a nossa vida ao propósito que tem no coração dele. Há algo muito maior. Muito maior. O assunto ali não era Moisés tão somente. Moisés seria um instrumento poderoso, mas através da vida dele, Deus estaria estabelecendo um concerto, um novo concerto com o seu povo. E aí vem o Senhor e fala, no versículo de número 10, ele vira e fala: vem agora e eu te enviarei a Faraó. Depois de 40 anos no deserto, Deus diz: agora. Chega a ser até meio irônico, né? Há tempos que o agora de Deus parece que não chega, né? Mesmo quando a gente acha que é tarde demais, Deus ele vem e fala: é agora. Agora. O tempo de Deus pode até parecer fora do nosso cronograma, mas ele sabe exatamente a hora de nos condicionar, a hora de nos enviar, a hora de nos abençoar. O agora de Deus, possa ser que você tenha misericórdia, você está demorando tanto. Quando Deus falar: é agora, é porque chegou a hora, chegou o momento, o tempo da resposta de Deus. Moisés recusa, né? Ele questiona. Ele diz: quem sou eu para ir ao Egito? E o Senhor fala: eu serei contigo. Quando nós nos sentimos pequenos, lembre-se, meu irmão, quando você se sentir pequeno, Deus nos prepara, Deus nos condiciona e Ele vai conosco.
Seja qual for o caminho, Ele vai conosco. O caminho do chamado, obviamente, o caminho do propósito. Se é o caminho que Ele te revelou, se é o lugar que Ele te colocou, se é para viver aquilo que Ele te direcionou, Ele vai dizer para você, eu serei contigo. Seja qual for o chamado, eu serei contigo. Então, inicia-se ali o chamado de Moisés e um rompimento. Ele tira as sandálias, ele abandona o anonimato, ele aceita uma função de legislador, de profeta, de líder, mas ele não vai sozinho. Ele vai com essa promessa, eu serei contigo. Hoje, muitos estão como Moisés, talvez afastados, escondidos, feridos pelo passado, acostumados com o deserto, né? Acostumados com esse isolamento. Mas aí vem o Senhor, vem agora. Tira a sandália, tira a culpa, tira o medo, sai da zona de conforto. Eu vou te usar. Deus ainda se revela em momentos comuns. O nosso passado não nos desqualifica para viver aquilo que é o futuro com Deus. Há pessoas esperando o seu eis-me aqui, porque você vai ser usado para Deus falar ao coração dessas pessoas. Tirar a sandália dos pés, meus irmãos, é quando Deus nos transforma a nossa vida, nos faz entrar na presença dele descalços, desprovidos dos nossos argumentos, da nossa religiosidade, dos nossos questionamentos. E aí ele nos molda para que venhamos a viver o que realmente ele tem para nós. O lugar de Moisés não é no deserto de Midian, apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro. O lugar de Moisés era apacentando as ovelhas do Senhor, levando o povo de Israel, conduzindo-os até a terra da promessa. Talvez hoje você esteja vivendo algo que você acha que já não tá bom, tô legal aqui. Não, deixa eu quieto aqui, Senhor. Não, tá tudo certo. Eu tô falando por mim mesmo, tá? Porque às vezes a gente fica nessa. Não, tá tudo certo, eu no meu cantinho, não quero me comprometer com nada. Tá tudo certo, tá bom. Daqui a pouco Jesus volta, a gente vai para o céu. Mas eu creio que algo maior o Senhor tem para nós. Algo muito maior. Que definitivamente não é o deserto de Midian. É só estarmos atentos. Porque se a sarça está queimando, é porque é um agir do Espírito Santo para nos levar a um novo momento. Deus abençoe vocês nessa noite de domingo. Fiquem na paz, a paz do Senhor Jesus.